né? Eu quero agradecer primeiramente pela presença, né, do professor Hildo Sauer. Sei que ele tem muito o que fazer e desprender tempo para vir aqui ao ISEX, aqui em Belo Horizonte, né, sair lá de São Paulo, para poder vir aqui dar uma palestra para os alunos, os estudantes da UFMG. Isso é muito gratificante para a gente, tá? Então, agradecer aí a presença do professor Hildo Sauer, agradecer a presença de todos os estudantes aqui presentes. Aqui está lotado, parabéns para vocês aqui que estão presentes. Agradecer aos professores que liberaram os alunos, né, das aulas para que eles pudessem comparecer aqui hoje. Agradecer a diretoria do DA-ISEX, né, o Alex, que ajudou a construir isso, o Gabriel e todos que empenharam na construção da Semana de Ciência e Tecnologia, que está sendo um evento fantástico aqui no ISEX. Agradecer o movimento Universidade Popular e o movimento Reinventar, que também contribuíram para esse processo. Agradecer a diretoria do ISEX, que nos cedeu espaço, né, pagou a passagem do professor Hildo Sauer, possibilitou buscar ele no aeroporto, né? E dentre outras coisas que a diretoria esteve sempre presente aí conosco. Agradecer a TV UFMG, a Rádio UFMG e todos que contribuíram, né? Se eu esqueci de alguém aqui, me desculpe, mas agradecer a todos que possibilitaram essa palestra aqui de grande teor, né, para o ISEX. Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o professor, né? Não sou a melhor pessoa para poder falar dele, né? Acho que ele vai se apresentar depois, mas ele é uma pessoa que formou, né? Estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduou no curso de engenharia, não sei qual engenharia que é, qual, professor? Engenharia Civil e Nuclear, e fez doutorado no Instituto, no MIT, né? Lá em Massachusetts, e é hoje professor da USP, né? No diretor da questão de energias nucleares, né, professor? Eletrotécnica e energia, então, desculpa. De 2003 a 2007, foi diretor executivo da Petrobras no negócio de gás e energia. Tá? Eu queria só fazer outra introdução aqui com relação ao pré-sal, tá, gente? Que o pré-sal tem uma extensão de 800 quilômetros, tá, que está na costa brasileira, cobre uma área de 149 mil quilômetros quadrados, e tem uma profundidade de 8 quilômetros de extensão, desde a superfície do mar até a camada de petróleo, né? Então, isso está colocando o Brasil numa posição estratégica e geopolítica no mundo que o Brasil nunca teve antes, né? Então, acho que é o momento de discutir o pré-sal, é o momento de pensarmos como que nós vamos investir o dinheiro que nós conseguiremos retirar do pré-sal, e como que isso vai ajudar o Brasil, né? Se continuarmos com essa política de pegar as nossas riquezas, né, e darmos para poucas pessoas, né, se não investirmos no capital humano, né, na ciência, na tecnologia, se não investirmos nas nossas crianças, nas nossas escolas, o Brasil vai continuar sendo sempre um país de segundo mundo e um país que não contribui expressivamente no cenário mundial, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo. Vou passar a palavra agora para o colega Alex, né, que vai falar um pouco sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, e eu acho que a gente deve dar uma salva de palmas aqui para o professor, né, que desprendeu tanto tempo aqui. Vamos lá. Bom, é o seguinte, a Semana da Ciência e Tecnologia é um ciclo de palestras que está acontecendo essa semana. Teve uma palestra terça-feira sobre a licenciatura, teve uma palestra ontem sobre software livre. Todas as palestras elas foram, e a terceira das palestras está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no nosso site. Foram duas palestras que não foram boas, foram épicas. Como essa palestra também, se não será boa, será épica. E eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que vou passar a palavra para o Gabriel. Vamos começar a palestra, João. Só lembrando. Eu estou negociando com a diretoria do ISEX, para quem está participando, a gente, tipo assim, dá um crédito e tal. Aí vocês assinam, colocam seu curso e e-mail, que depois, se eu conseguir, a gente manda e-mail para vocês, para a gente pegar o certificado, ok? Lembrei de fazer anotações, só para apresentar uma resenha. Falei crédito. Eu queria só puxar, eu ia fazer uma apresentação antes também, mas o Cássio acabou já chamando o tema.
Então eu queria só pedir mais uma salva de palmas para o Alex e para o Tarso, porque essa Semana da Ciência e Tecnologia, a despeito de toda a gestão do DA ter apoiado e participado, porque estão trabalhando, obviamente, mas os dois aqui que são os maiores incentivadores ou gestores, os caras os jovens que realmente fizeram isso, botaram a mão na massa, fizeram tudo isso acontecer. Não foi simples, não foi uma coisa fácil. Entrar em contato com professores ou disponibilidade de diversas coisas, até de sala, já um pouco de dor de cabeça. De qualquer forma, queria agradecer então a vocês dois, Alex e Tarso. E gostaria de passar a palavra para o professor Hildo Sauer. Acadêmico, que me convidaram, eu fico muito orgulhoso de ser convidado por estudantes para poder debater algumas das questões que me afligem a mim e que certamente, na altura da vida em que nós estamos, é mais importante para vocês do que para nós, talvez. Também agradecer à diretoria do Instituto, que está aqui prestigiando, ao diretor, e também pelo apoio que foi dado. E também, particularmente, revelar a minha surpresa no dia eu encontrei o professor Norberto Sgarbi, que por coincidência é professor, é pai de um aluno do nosso curso de pós-graduação em energia lá na USP. E ele me mostrou esse livro aqui, que é muito interessante, apoiado pela Petrobras, que trata da geologia das bacias sedimentares brasileiras e, particularmente por ser mais recente, já trata das questões das bacias do pré-sal daqui, da costa brasileira e também da África, de maneira que ele recomenda, eu também, que quem tiver interesse em se aprofundar sobre a natureza do que está em discussão, como isto surgiu, como ao longo do tempo isto se formou, como isto hoje é um recurso muito importante do ponto de vista econômico, mas que também tem uma relevância importante, e eu vou me concentrar nisso, do ponto de vista econômico, político e social, eu vou me concentrar nisso. Então a geologia e o professor Norberto está à disposição para tirar dúvidas depois também. Bom, eu vou então, infelizmente houve um problema de logística, eu tenho que sair daqui no máximo daqui a 2 horas. Normalmente eu falo 3 horas para expor o assunto, eu vou tentar comprimir um pouco para dar tempo para algumas perguntas. O tema foi proposto por vocês mesmos aqui e eu achei apropriado que se debatesse o problema do pré-sal hoje já, sob a égide de dizer quais são as contradições. Contradições, elas emergem de dois, especialmente do ponto de vista político, econômico e social. De maneira que, por isso, compreender essas dimensões é muito importante. E para compreender isso, eu vou fazer uma longa introdução, infelizmente eu acho necessário fazê-la, para que se possa ter uma noção de qual tem sido e qual é hoje ainda, na forma como nós vivemos, o papel da apropriação pela sociedade dos recursos naturais e, particularmente, de certas formas de energia ou de fluxo, geradas e dissipadas continuamente, ou de estoque, das quais o mais importante, no último século, tem sido os recursos do petróleo. Mas isso vem de longe e tem uma razão por assim dizer. Depois eu vou entrar propriamente dito no problema do pré-sal e numa discussão política, onde, respeitando todas as demais opiniões, eu me dou o direito de eu expressar a minha visão de qual forma que, na minha opinião, a sociedade brasileira deveria tratar do pré-sal, para ir além do debate sobre o que fazer com 10% do valor. Até anteontem, vocês viram na imprensa, ontem, vaias, a presidente da República, que foi finalmente inaugurada com uma vaia, quando ela disse que o problema dos royalties é um problema fechado, que já está resolvido. Só que, vejam bem, as pessoas se mobilizam para debater algo que equivale a mais ou menos, pela legislação anterior, de 5% a 10%. Hoje pode chegar de 10% para os novos recursos, 10% a 15%. Mas um barril de petróleo, nas últimas 5, 6 anos, tem oscilado acima dos $80, e eu vou expor aqui a minha opinião de que provavelmente, dificilmente vai baixar,
muito dos 80, não deverá baixar. Portanto, no caso brasileiro, mesmo no pré-sal, tendo 3 quilômetros de lâmina d'água, 1 ou 2 quilômetros, às vezes, de crosta, 3 quilômetros de sal para chegar no petróleo, portanto, 7 quilômetros de superfície em alguns campos. Ainda assim, nas minhas contas, considerando apenas o investimento em capital e trabalho, não impostos e transferências, cada barril de petróleo não deverá passar dos $15, possivelmente menos de 10. Então nós vamos produzir, alocando capital e trabalho, que é trabalho morto, o capital, equipamentos, máquinas, é trabalho que já foi feito. As plataformas foram minério de ferro uma vez, foram outras coisas. A transformação sucessiva levou a adquirir aquela condição. Este é o esforço feito. Vai dar mais ou menos $10 por barril. Portanto, um excedente de $100. O que mobiliza os corações e mentes de governadores em guerra e agora de prefeitos, que vão a Brasília, inclusive, eu acho que merecidamente deram uma vaia naquela senhora, que é mineira, mas criada no Rio Grande do Sul, portanto, eu como gaúcho, estamos aqui, dos mineiros, e eles estão entusiasmados em repartir 10%, 10 a 15%. A minha pergunta que eu faço a vocês, eu vou terminar com isso, por que não debatemos o que fazer com os 90%? Com os $90 de cada barril? E o que fazer com ele, quando fazer e como fazer? Esse vai ser o fim. Só que para chegar lá, eu pretendo contar uma história um pouco mais longa, porque a gente só vai entender o papel que o petróleo tem hoje na sociedade e as outras formas de energia, se nós olharmos para quem somos, de onde viemos e como existimos e vivemos. E eu começo, em geral, inspirado pelas discussões do almoço, eu costumo olhar um pouco para a história da humanidade apenas. Mas eu vou fazer um breve parênteses hoje mais longe. É provável que, como diz a teoria do Big Bang, que este universo era menos do que uma cabeça de alfinete há 13,7 bilhões de anos atrás, que de repente explodiu em altíssima energia, houve uma contração que se seguiu, e esta energia, esta coisa, por assim dizer, material já a partir daí, se transforma em energia e matéria, onde elas dialogam mutuamente uma com a outra. É provável que mais de 90% do que existe no universo seja matéria escura, e energia escura não acessível à nossa capacidade de percepção ainda. E o universo que nós percebemos, com toda a astrofísica, talvez seja apenas 8% de tudo. Mas é importante que a partir daquele momento, alguém pode perguntar, e Deus? Bom, se Deus, então Deus veio antes do Big Bang, ou coisa assim, para evitar contradições no debate. De qualquer maneira, desde então o tempo passou a contar, passou a evoluir. Estes níveis altos de energia progressivamente foram se degradando continuamente, segundo o que se viu formular mais adiante como sendo as leis da termodinâmica do não equilíbrio. O espaço continua existindo, se expandindo. É como se um balão começasse muito pequenininho e agora se expandisse. E nós estamos num dos pontos da superfície desse balão, a Terra. E toda a energia e matéria que nós conhecemos, inclusive nós que estamos aqui, a comida do nosso almoço, vem de energia dotada e criada naquele momento, que desde então se conserva, apenas se transforma, se degrada, a entropia aumenta continuamente. E neste mesmo universo, depois de muito reciclar de matérias, nos várias situações específicas que se estabeleceram, nós formamos a cadeia periódica. Aonde? Lá em estrelas quaisquer, lá adiante, que nos altíssimos níveis de energia disponíveis a partir do Big Bang permitiram romper a barreira e juntar os prótons e nêutrons com elétrons para formar desde hidrogênio até urânio. E os transurânios que já desapareceram, mas que existiam também. De forma que a Terra, há cerca de 8 bilhões de anos depois do Big Bang,
herdou duas coisas. O sistema solar herdou simultaneamente dotação de energia original, que basicamente ajudou a formar o Sol. E aqui um pequeno planeta herdou duas coisas. Parte da dotação inicial, ainda vagando pelo universo, neste balão expandindo, e ao mesmo tempo matéria já reciclada. Controlar esses grandes concentrados meios de produção das fábricas, trens e navios era uma necessidade, mas ela se impôs por razões históricas, não vou debater isso aqui. O fato é que, a partir daí, a produção de trabalho aumentou e a população mundial, que era 700 milhões, em 1900, 150 anos depois de começar a Revolução Industrial, éramos 1,7 bilhão. E mais importante que isso, a partir de então, com o avanço da ciência, do conhecimento, a sofisticação da tecnologia, e mesmo dentro do debate da economia política e das instituições, fizemos a Revolução Inglesa, que destronou o poder do rei absoluto, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, mais adiante veio a Comuna de Paris e tal, para balançar a estrutura social da organização, mas nesse processo todo da dimensão científica, nós passamos a compreender mais a natureza, o eletromagnetismo, que nos permitiu o motor elétrico, o gerador elétrico. E para arrancar mais horas da noite ao dia, para que o sistema capitalista de produção pudesse produzir mais, nós usávamos óleo de baleia. As baleias passaram a escassear e o pessoal passou a procurar um substituto para a iluminação. Os coisas faziam querosene buscando petróleo. O petróleo era conhecido há muitos anos atrás. Desde os tempos antigos se relata a existência de ungüentos. Como se relata, 50 anos antes de Cristo, um sujeito em Alexandria, Heron, brincando com a maquininha a vapor, fazer geringonça, fazer mágica, não para a produção, porque naquele tempo quem produzia eram os escravos, uma outra ordem social. Também Tales de Mileto brincava com fenômenos elétricos, naquele mesmo tempo. Mas só agora, nessa nova estrutura social de produção, compreender a natureza criou outro significado para apropriar a compreensão e a natureza de outro jeito. E aí aparece simultaneamente o eletromagnetismo leva ao motor elétrico, o gerador elétrico e a lâmpada elétrica. Pensava-se no momento em que apareceu a lâmpada elétrica que a indústria do petróleo tinha acabado. Se era fazer querosene de iluminação, havia outra coisa para fazer. Mas não. Brincavam na Alemanha, então, naquele tempo, o Sr. Klaus Otto, com álcool. E aprendeu, primeiro fazendo experimentos outros, com pólvora e com pó de carvão, criaram o primeiro motor de explosão que funcionava explodindo e no fim explodiu o motor. Já o etanol feito de açúcar de beterraba, não. Ele criou estabilidade para fazer os ciclos termodinâmicos em equilíbrio. Assim, o óleo de amendoim era usado para um motor que não precisava nem de faísca elétrica. Rudolf Diesel fez isso. Juntando isso tudo na virada do século, quando ainda éramos 1,7 bilhão de habitantes, nós passamos a sofisticar o processo industrial. A Inglaterra, que hegemonizou a era do carvão, passa inclusive a perder por isso a hegemonia. Que o petróleo agora vai para as máquinas. Em 1910 havia mais carros elétricos e a carvão nos Estados Unidos do que carros a motor de combustão interna a petróleo. O Henry Ford até então ainda era empregado do Edison, que fazia carros elétricos. Mas a partir daí criou-se uma nova situação de apropriação. O carvão lenta e gradualmente vai dando lugar ao petróleo, que tem características muito especiais. E aí duas coisas passaram a permitir a estrutura social de existência. A intensificação da industrialização, a intensificação da urbanização, tinha duas vertentes. A apropriação agora da energia líquida do petróleo, colocada nos motores da combustão, quando a partir de 1910, 11, a Standard Oil passa a dominar o processo de refino e de craqueamento catalítico, o petróleo passa a ser, essencialmente, a forma de energia que já existia na natureza há milhões de anos, a ser apropriado com esse novo aparato tecnológico. E, de outro lado, a vertente elétrica, usando o carvão, ou potenciais hidráulicos, ou mesmo petróleo para acionar, serviu para iluminar e organizar as cidades, o transporte elétrico. Então, criamos um binômio, eletricidade e energia líquida. Uma para intensificar em escala sem precedentes a mobilidade de pessoas e cargas em escala internacional. O carvão já havia feito isso
com muito mais intensidade que as velas dos portugueses e espanhóis na primeira etapa da grande globalização. A segunda, com carvão dos trens e dos navios a vapor, o fez. E agora com o petróleo, então, depois o avião, e criamos o mundo que está aí. Éramos 1,7 bilhão, então. 100 anos depois, apenas, na virada do século, éramos quanto? 6,7. Portanto, essa capacidade extraordinária de nos apropriarmos das fontes naturais de energia para intensificar a produtividade social do trabalho, permitiu que, produzindo cada vez mais, mesmo no regime capitalista de produção, que foi só negado na União Soviética, em Cuba e no Vietnã, depois na Coreia, etc., a produção cresceu extraordinariamente. É verdade também que o moto contínuo que fez a produção andar sobre o capitalismo não é satisfazer necessidades de ter mais almas, de poder produzir mais gente. Era produzir lucro, excedente econômico. Mas essa é uma determinação apenas histórica, não é uma determinação natural. Ela é construída politica e socialmente, e pode ser diferente. Então esse é o debate que nós temos aqui sobre a apropriação da energia. As duas grandes revoluções, eu gastei quase 15 minutos para relatá-las, mas eu acho importante entender o que é a vida, o que somos, qual a relação da própria vida com a apropriação da energia, e por que hoje ainda não havia atmosfera de oxigênio, que se formaria apenas há 2,5 bilhões de anos atrás. Há 4 bilhões de anos atrás, em algum lugar, possivelmente também uma teoria como a outra que eu acabei de expor, são teorias ainda, mas permitem compreender o que nós somos, de onde nós vivemos, de onde nós viemos. Alguns átomos de carbono com alguns de nitrogênio e oxigênio provavelmente se organizaram de uma forma tal que foram capazes de capturar a energia radiante herdeira do Big Bang, que vem do Sol, formado também uns 5 bilhões de anos atrás. E nessa estrutura foram capazes não só de capturar esta energia, mas como também se organizar de tal forma, capturando a energia, permitiram que aquela estrutura orgânica se replicasse. Então é um momento mágico em que nós chamamos de vida. Nesse sentido, a vida nada mais é do que uma capacidade de uma estrutura material capturar energia para promover a sua existência num certo período e ao mesmo tempo promover a sua reprodução. Isso era uma vida muito primitiva. Darwin nos explica como nós saímos de lá, de 4 bilhões de anos atrás, para chegar mais ou menos a 200 mil anos atrás, quando nós passamos a ter a transição entre os nossos ancestrais macacos e nós mesmos. Mas toda essa trajetória foi feita continuamente capturando a energia que vem do Sol, de uma forma de fotossíntese, de várias maneiras e várias formas. E de 200 mil anos para cá, mais ou menos há 12, 13 mil anos atrás, nós éramos, como mostra essa figurinha aí em azul, cerca de 8, 10, talvez 30 milhões de ancestrais nossos, que viviam capturando parte dessa mesma herança inicial do universo. Da energia que vem do Sol, sob forma de energia radiante, se transformava em plantas, algumas plantas em animais, e alguns animais especiais capazes de fazer 4 coisas simultaneamente. A primeira, de passar a compreender a natureza, simbolizar, perceber o que está lá fora e criar imagens disso aqui dentro, construir um rudimento de ciência. Fomos capazes também de usar já a energia dos nossos músculos para mediar o esforço do nosso trabalho com algum aparato, qualquer ferramenta que fosse, construir o que nós hoje chamamos sofisticadamente tecnologia. Passamos a ter também regras de como nos comportar em relação aos outros, de como caçávamos e coletávamos em grupo e repartíamos o resultado do trabalho entre nós. Tínhamos, portanto, já uma economia política. E, ao mesmo tempo, pela força ou por consenso, construímos relacionamentos. Portanto, criamos uma situação de convivência de instituições, o embrião do Estado. Então, as 4 dimensões já estavam presentes quando éramos cerca de 10 a 30 milhões, como estimam os antropólogos. Vivíamos de caçar e coletar. Portanto, estávamos à mercê da natureza até aquele instante, que permitia que dela capturássemos, como os outros animais também o fazíamos, o necessário para fazer aquela materialização da vida, da reprodução, da captura permanente da energia por um certo tempo.
Isso se altera, evidentemente, eu não vou prolongar esse debate aqui, porque não é o foco, mas acho importante compreender, porque, então, a essência do que eu disse até agora é que a vida por si só é uma forma de captura permanente da energia necessária para promover a capacidade desse organismo, que se tornou mais complexo depois, apareceram as células, os tecidos, os órgãos e tal. Eu já tinha criado o macaco, e o ser humano precisava voltar para trás. Mas, de qualquer maneira, a vida é uma forma de capturar a energia interagindo com o ambiente onde nós estamos, e só a Terra poderia ter proporcionado isso do que eu conheço até hoje. Brincava com o professor Norberto Sgarbi antes, que eu, como engenheiro nuclear, aprendi há muito tempo atrás que grande parte, que toda praticamente a energia que mantém o núcleo da Terra fundido e que fez a criação, de certa forma, do movimento das placas tectônicas, vem também daquela herança original de matéria reciclada do universo. Os átomos pesados do urânio até o tório estão decaindo continuamente para chegar ao chumbo e bismuto, onde são estáveis, soltando partículas alfa, cada uma delas com 4 MeV de energia. É essa energia que mantém o núcleo da Terra assim e fez com que, pelo menos 4 ou 5 vezes, ou talvez 6, a crosta da Terra tivesse se movido de um lado para outro. Se não fosse isso, não haveria relevo. A termodinâmica nos diria que a Terra, antigamente, uma atmosfera de puro metano, de 2 bilhões e meio de anos para cá, com água e, acima de tudo, com oxigênio, não passaria hoje de uma bola azul coberta por água. Haveria os gases em cima, a água por baixo, os líquidos, e a vida não poderia ter existido. De maneira que essa dupla herança de matéria inicial do Big Bang e depois do material reciclado, também originário do Big Bang, que se formou nessa cadeia dos elementos químicos, dos 92, e deles alguns, o tório e o urânio, decaindo até o chumbo e bismuto, e foi muito importante. Eu vou fazer uma brincadeira depois para você, como há 130 milhões de anos atrás, quando na última vez que as placas tectônicas estavam juntas e se separaram, formou-se o ambiente para capturar a energia do Sol e fazer a operação. Mas eu estava lhes contando que há 10, 12 mil anos atrás, apenas considerando a história do universo de 13,7 bilhões em que esse processo acontece, 5 bilhões da Terra, 10, 12 mil anos atrás não é quase nada. Éramos cerca de 30 milhões. Como caçadores e coletores, nós chegamos a isso. Há entre 12 e 8 mil anos atrás, uma nova mudança aconteceu. Como eu disse antes, simbolizando, representando, mudando o aparato tecnológico, o ser humano aprendeu a dominar, entre aspas, a fotossíntese, que até então apenas capturávamos o que a natureza nos oferecia. Há 10, 12 mil anos atrás, nós passamos a organizar a fotossíntese. Nós passamos a escolher as plantas que capturavam mais sol, os animais na cadeia. Fizemos o que nós chamamos de a Revolução Agrícola. Queremos uma nova dimensão de ciência, uma nova dimensão do aparato tecnológico, nos tornamos sedentários, que agora podemos cultivar o solo num ecossistema, primeiro nos deltas dos rios Tigres, Eufrates, depois o Nilo, etc. E durante 4 mil anos, de 12 a 8 anos atrás, a Revolução Agrícola se fez. Criamos uma nova estrutura social de existir, uma nova representação da natureza, de ciência, uma nova estrutura que media o esforço do trabalho humano com a natureza para arrancar de nossa existência, um novo aparato tecnológico, uma nova ordem econômica, porque agora plantando e semeando, nós temos, além de controlar o território, organizar o trabalho de acordo com as estações do ano e repartir entre quem trabalhava o que era produzido, além de defender o território. E também as instituições. Portanto, fizemos uma revolução social. E eu reconheço que, do ponto de vista energético, nós tivemos 2 revoluções importantes na história da humanidade. A primeira foi essa, quando deixamos de ser caçador-coletor e passamos a dominar a fotossíntese através da agricultura. E a segunda nos chega a cerca de 250 mil anos atrás apenas. Ao longo de 10, 12 mil anos da história agrícola, nós aumentamos de 30 para 700 milhões de habitantes do planeta.
Em 1750, estima-se que éramos 700 milhões. A partir daí, nós mudamos novamente, fizemos uma grande revolução, que é a apropriação social em grande escala da energia de estoque. Aquela mesma energia que foi capturada na fotossíntese e que inicialmente se identificou sob forma de carvão, depois de devastar as florestas na Europa, nós passamos a recuperar a energia do sol estocada no carvão para recombinar, desfazer a fotossíntese, recombinar carbono com oxigênio, fazer a combustão. Com essa energia fizemos pressão a partir da água com vapor. E essa pressão permite fazer força. Fazendo força substitui o trabalho humano e dos animais que nos guiaram até então. Passamos a colocar ela em teares, que antes, até então, vivíamos da agricultura e do artesanato. Agora, para poder apropriar a energia naquela forma, precisamos concentrá-la em máquinas a vapor, que declarou um monopólio sobre o petróleo. Mas um monopólio declarado apenas na lei, que não tem a capacidade de intervir na natureza, de criar estruturas concretas de ação, de ter geólogos que sabem e vão descobrir onde ele pode estar, que tem engenheiros capazes de ir lá fazer concretamente a produção, depois o processo de circulação, é um monopólio inútil, é um monopólio de papel. Isso só veio com a Petrobras em 1953, depois de uma longa luta política. Assim, os outros países que estão relatados aqui, também na América Latina, o fizeram. E esse é o quadro introdutório. E agora quero mostrar apenas a vocês que, não obstante o necessário e importante debate sobre o equilíbrio termodinâmico da biosfera e o impacto que tem o consumo de combustíveis fósseis sobre isto, como eu mostrei há pouco, ainda assim a previsão mundial é de que petróleo, carvão e gás natural fósseis continuarão crescendo, como vem crescendo progressivamente desde 73, e o surpreendente é que, do ponto de vista do equilíbrio dos gases de efeito estufa, o carvão é o pior, é o que mais cresceu como elemento energético. Olhem lá, ele era 24%, passou para 27% em 2008 e está previsto ser 29% em 2030. E esta previsão não fui eu que fiz, foi a Agência Internacional de Energia que faz o planejamento da economia dos países desenvolvidos. Portanto, não obstante todo o debate que nós estamos fazendo, que é necessário, que eu não desprezo, ainda assim, petróleo e carvão, acima de tudo petróleo e gás natural, vão ter um papel relevante no modo de produção hoje hegemônico, na estrutura de produção e circulação. Isso é importante, você não vai decrescer, só tende a aumentar. Só tende a aumentar, inclusive, em razão da exaustão do petróleo, que eu mostrarei daqui a pouco. Então, no Brasil, da mesma forma, a transição das fontes energéticas não se fará tanto quanto, apesar daqui, pela primeira lei da termodinâmica, nós consumimos cerca de 53% de recursos renováveis, biomassa, hidráulica, etc. Mas também ninguém troca um barril de bagaço de cana por um barril de petróleo, ou por um barril equivalente de energia elétrica, porque petróleo e energia elétrica tem um aproveitamento direto maior em produzir trabalho ou movimento, que é o que interessa. O bagaço tem restrições, tem que ser convertido em calor, vapor. Então, a segunda lei da termodinâmica permite fazer isso, mostraria balanços diferentes. Mas esse é outro debate. E aqui também as estatísticas brasileiras e mundiais. E aqui o quadro atual. No mundo nós consumimos hoje cerca de 85, 87 milhões de barris por dia. Uns 20% disso nos Estados Unidos, 20, 25% só num país que tem 300 milhões de habitantes, e reclama quando a China, que tem 1,2, a Índia 1,2 também, mais ou menos, estão começando a consumir também. Mesmo assim, o que está em azul claro é o que os campos atualmente em produção podem prover. O crescimento da demanda do petróleo para manter essa estrutura, que hoje 7 bilhões de seres humanos que existem, consomem e vivem concretamente, para manter essa estrutura de produção e consumo. A previsão é de que nós vamos subir para cerca de 45 milhões em 2030. Cerca de um pouco mais de 110, 115 milhões de barris por dia, porque 90 milhões de barris por dia no ano dá 30 bilhões de barris por ano.
certo? Só multiplicar por 365. Mais adiante nós estaremos consumindo cerca de 40 a 45 bilhões de barris por ano. Esse é o quadro. E essa boca azul, que é mais ou menos 2/3 azul escuro, terá que vir de novos campos a serem colocados em produção nos próximos 26, 27 e 28 anos. E antes disso, como você leva de 4 a 5 anos para descobrir na exploração e botar em produção, portanto, tudo isso, essa é a situação da estrutura mundial de produção. E aqui, quem importa, quem exporta, notem bem o irônico. Se eu colocar aí também o IDH, vocês vão descobrir que o IDH é maior entre os países que se apropriam da energia para produzir e satisfazer suas necessidades. Não necessariamente o índice de desenvolvimento humano é maior naqueles que são a origem do petróleo, aqueles que, entre aspas, são exauridos nos seus recursos naturais. Isso depende muito da situação política. Portanto, essa reflexão é importante para um país que está saindo, desde 2006, de ser importador, voltou a ser importador ano passado, retrasado, por uma barbeiragem na condução da política energética brasileira, mas isso é um debate menor hoje aqui. E notem bem, então, esse é o quadro. E do outro lado, lá em cima, estão os fluxos, de onde vão e para onde vão. De onde saem e para onde vão. E lá os preços. Importante. Passamos em função da situação geopolítica, com o preço de petróleo deprimidos, desde os anos 40, 50, até o primeiro choque em 73, um contra-choque em 79, e depois, desde os anos 80 até 2005, o preço do petróleo ficou relativamente baixo. Abaixo do que diria a análise econômica sobre esses recursos. Mas há razões para isso. A crise econômica do capitalismo pós-guerra, que em 73, 74, 75 entra em estagnação, o processo de liberalização, a crise na União Soviética, que precisou muitas vezes exportar petróleo fora dos parâmetros da OPEP, e depois, com a debacle da União Soviética, houve um movimento extremamente pernicioso no ataque aos recursos naturais russos, então, e uma desorganização geral, que resultou daí. Isso explica um pouco essa depressão dos preços do petróleo entre o choque de 79 e o retorno do aumento dos preços. Como eu disse antes, um barril hoje custa de $1 ou menos na Arábia Saudita a $10 no Brasil, só capital e trabalho. E tem esses preços aí que chegaram a $150 no mundo. E a explicação em parte está aí. Em 1960, se vocês olharem para esse gráfico de cima, 84, 85% do petróleo estava na mão das multinacionais, aquelas 7 irmãs. Em 60 foi criada a OPEP. Os países que detinham recursos naturais de petróleo se organizaram para fazer algum controle político sobre eles. 14% estava na mão da União Soviética e uma infinidade, 1% na mão de companhias estatais. Se vocês olharem o quadro, em 2008 era o contrário. Mais de 70% do petróleo, 78% do petróleo estava na mão de empresas 100% estatais. Esse processo começa em 38 com a estatização da Pemex, passa pela criação da PDVSA, da Saudi Aramco, das nacionais do Irã, do Iraque, etc., passa a controlar as reservas. Cria-se um novo ambiente geopolítico. Tanto que, agora, cerca de 7% apenas do petróleo está nas mãos das antigas 7 irmãs, que já não são mais 7. Na ausência de acesso a novos recursos do petróleo, elas passam a se fundir, necessariamente. De forma que as novas 7 irmãs, segundo o insuspeito Financial Times, passaram a ser a Saudi Aramco, a Gazprom, a CNPC, a do Iraque, a do Irã, a da PDVSA da Venezuela, a Petrobras e a Petronas. Isso aqui, esse texto aí de 2008, mas hoje a Petrobras já estaria bem mais acima nessa história. E aqui uma pergunta importante. Eu estou lhes mostrando aqui, talvez a chave de todo o debate de hoje. Aquele quadradão azul, cubo azul, embaixo mostra quanto da energia do Sol, herdeira do Big Bang, nos chega todo ano à Terra. Entre os cubinhos pequenos em azul, amarelo e roxo, são o quanto vai dessa energia que nos chega sob forma de radiação
é absorvida para movimentar o ciclo hidrológico, o ciclo eólico e o ciclo da fotossíntese, que é maior no mar com algas do que em terra com plantas. Mas é a energia que é absorvida, que compõe cadeias químicas, compõe carboidratos, faz óleos, faz açúcares, faz amidos, faz tudo que nós conhecemos das plantas, que vão para a cadeia. Lá no altinho, aquele cubinho bem azul, pequenininho, é o consumo total de energia por ano em escala. E abaixo, eu estou mostrando para vocês em escala também, o volume de recursos de estoque. Esse quadradão embaixo é fluxo, que todo ano nos chega. Então essa é a explicação geológica. E aqui, não dá para ver, mas aqui o tipo da testemunho do pré-sal. Eu fui o primeiro diretor da Petrobras em maio de 2007 a receber testemunho geológico, cheirar o petróleo. Fui lá visitar o centro, fui o primeiro a ir lá. Estava lá o conjunto de testemunhos. Mas o mais importante é que, se vocês olharem daqui, aqui tem a estrutura antiga e lá a estrutura nova da Lagoa Salgada no litoral de Campos. Vocês veem que hoje, aqui do lado de fora do continente, se estruturas semelhantes àqueles reservatórios carbonáticos que estão lá embaixo. Obviamente isso faz todo sentido, mas é só por curiosidade. E aqui, na Lagoa Salgada também, uma lagoa muito rasa, lá em Campos, eu não fui visitá-la, mas aparentemente o mesmo processo biológico de captura da fotossíntese por esses micro-organismos estão hoje presentes ainda aí. Aquilo que aconteceu 130 milhões de anos atrás está se repetindo agora. Portanto, se houver depois abertura por aí, e essa matéria orgânica puder ficar enterrada debaixo do sal, daqui a alguns milhões de anos vocês podem voltar lá e encontrar petróleo. Mas, enfim. E aqui um pouco a discussão do que é a Petrobras. Essa aqui é uma discussão política agora, que eu diria. No sentido de que a Petrobras, como contei antes para vocês, nasceu no bojo do movimento na América Latina de quê? No processo iniciado no século XX, de 1900 a 2000, de urbanização e industrialização, que começou com a Revolução Industrial na Inglaterra, migrou para a Europa e Estados Unidos. Se dizia, bom, se nós queremos avançar, precisamos controlar o acesso e a apropriação social da energia, sob forma de eletricidade, é outro debate, sob forma do petróleo, é o que nós fazemos aqui. Então, por isso, entre 50 e 70, o grande desafio delegado à Petrobras era que ela arrumasse petróleo onde ele existisse, mesmo importando, mas o levasse a todos os cantos do país, que a presença do petróleo em si, para usar em máquinas e motores, permitia aumentar muito a produção e a circulação. É diferente transportar mercadorias com carro de boi, ou num caminhão, ou num trem. É diferente um chão de fábrica, onde a força é o trabalho das pessoas e de animais, ou quando tem máquinas e energia. Então era esse o conceito. Só que, é claro que não havendo criou-se a Petrobras, havia dúvidas, debates sobre se aqui existia ou não petróleo. A segunda fase começa nos anos 70, depois do choque do petróleo, quando o governo brasileiro viu a economia quebrar. Depois de sair do chamado milagre econômico dos anos 70, quando o Brasil crescia 7%, 8% ao ano, como a China hoje, o choque do petróleo nos levou para o fundo do buraco, porque vendíamos mercadorias primárias, algumas manufaturadas, e não conseguimos pagar a conta do petróleo. E aí o governo tomou a iniciativa, ainda no época do governo Geisel, de lançar o programa de águas profundas para descobrir petróleo. Havia indícios e discussões de modelos geológicos de que debaixo, aquilo que eu mostrei para vocês antes, existia de fato, que poderia haver acumulações, por alguma razão, da evolução da história da Terra, aqui perto do Brasil, mais do que em terra. Recriou-se o etanol, que desde 30 existia no Brasil, desde 20, mas recriou-se através do PROAL. Criou-se o Programa Nuclear Brasileiro para fazer um monte de reatores, e eu fui treinado para fazer reatores, agora estou fazendo palestras, porque a área nuclear caiu para outro caminho. Criou-se o ProOlio para fazer o que hoje chama de biodiesel. Criou-se o programa de intensificar a produção de energia elétrica para substituir petróleo, para sair da crise. É esse movimento inicial que levou a 74 a descobrir os primeiros campos, desde que em 68, em Sergipe, apareceu o primeiro indício de petróleo em mar em Guaricema, 68. Deu confiança para ele. E aí, em 74, finalmente, no campo de Garoupa, seguido de Marinha, Bacuara, Barracuda e Roncador, nós passamos a avançar.
Essa segunda fase, então, da Petrobras, onde a Petrobras passou a criar o embrião do que ela passou a ser. Alianças com centros de pesquisa, com grupos de pesquisa, com a indústria brasileira, para criar a capacidade produtiva necessária para fazer isso. Finalmente, no auge do neoliberalismo, quando foram feitas reformas constitucionais em 95, cujo objetivo final era vender todas as estatais, inclusive a Petrobras, no governo Fernando Henrique Cardoso, esse era o objetivo deles, com a criação do BNP, a Petrobras foi submetida a uma situação nova e alterou sua estrutura de governança, inclusive em 2000. Dizem que esta mudança é que foi relevante para submetê-la à competição e daí ela reagir e descobrir e fazer suas coisas. É o contrário, que em 2000 o presidente Fernando Henrique Cardoso vendeu 30% da Petrobras na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares. Em 2000, 12 anos atrás. Quando eu saí da Petrobras, em 2007, ela valia 150 bilhões de dólares em bolsa. Portanto, alguém dizer que 5 bilhões, vender por 5, algo que 8, 9 anos depois já valia 50, pois um terço de 150 era 50. Ontem na bolsa, a Petrobras estava em 130 bilhões, mais ou menos, portanto era 40. Então não foi nada disso que levou a Petrobras a ser o que ela era. Depois eu explico as razões. Eu só agora ainda a cronologia do pré-sal é que, ao longo de muitos anos, os geólogos da Petrobras estavam estudando o modelo geológico. O modelo geológico é compreender aquilo que eu simulei rapidamente aqui. Como a natureza, como a crosta, a área marítima da zona econômica exclusiva evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos e aonde poderia a energia do Sol, da fotossíntese, ter sido capturada, transformada e armadilhada. Esse é o modelo geológico que interessa para o petróleo. Isso foi feito. Eu preciso fazer muitas sísmicas, aquelas linhas que se interpretam, uma espécie de ecografia da Terra, mesmo que você faz do seu fígado, do seu coração, às vezes. Interpretar, saber que estruturas lá estão. Depois fazer furos. E aí fazer modelos computacionais que juntem os alhos e bugalhos para poder estimar aonde que pode existir. É evidente que isso vem sendo feito na Petrobras desde que ela foi criada. O próprio demonizado Mr. Lin, que era um geólogo americano, fez duas coisas importantes. Ele, o primitivo conhecimento, então, dizia que provavelmente em terra não haveria muito petróleo. Mas deixou como herança na Petrobras uma das riquezas mais importantes para ela. Revelou a necessidade de formar recursos humanos, formar gente capaz de fazer essas coisas. E também ajudou a induzir a ideia de que era necessário criar capacidade no sistema industrial brasileiro e no sistema de pesquisa capaz de apoiar isso. Essa é uma herança importante da criação da Petrobras. E aqui, uma cronologia importante, porque esse processo todo nos levou, em 2005, depois que o campo de Paraty foi furado, em 2005, e embaixo do fim do campo de Paraty tinha sal, embaixo do sal tinha petróleo, a diretoria da Petrobras, que então integrava, criou coragem, pelo então hoje também ex-diretor estrela de exploração e produção, propor que no campo de Tupi, onde a gente havia feito um furo de mais ou menos 3 quilômetros até chegar na camada de sal, no canto do petróleo, voltasse a plataforma de perfuração para aquele campo e furasse o sal de 3 quilômetros. Isso foi feito. Em 2006, e tanto como está escrito aí, a reentrada da sonda foi em maio e chegou no sal, furou sal até o final de julho, até meados de julho. E aí, finalmente, estava coroado de êxito todo um modelo de estudos que levou décadas de simulações e comprovou que aquela hipótese não era mais hipótese, era verdade, que havia petróleo, provavelmente pelas sísmicas indicavam, pelas ecografias, grande volume de petróleo. E neste mesmo dia, quando foi comunicado a ANP, o ex-presidente da Petrobras e o ex-diretor Estrela foram a Brasília e relataram isso detalhadamente ao presidente da República e a então presidente do Conselho da Petrobras, hoje da República, dizendo, olha, no contexto mundial hoje, nós comprovamos que no Brasil há um recurso novo, de grande monta, não sabemos quanto é ainda, mas acho que precisamos repensar o modelo
de petróleo no Brasil. Estamos numa nova condição. Qual foi a resposta? Quase nenhuma. A resposta é que as coisas vazaram e o governo decidiu, no final de 6, fazer um novo leilão, a chamada 7ª rodada, para reorientar. Mas mesmo assim, na minha opinião, é provavelmente do ponto de vista da construção histórica brasileira, uma das mais importantes, se não a mais importante, que formou uma estrutura com gente, com capacidade de intervir na natureza em condições tão complexas e produzir esses resultados. São 75 mil funcionários, eram 45 mil quando nós fomos para lá. Em 7 anos botamos para dentro cerca de 30, 40 mil pessoas para treiná-las. E mesmo assim, com essas contradições, a Petrobras nos levou a isso. O que o governo fez? Proibiu-a de ter mais do que 30%, 40% dos blocos, para abrir espaço aqui para os outros. A Eni, estatal italiana, chegou a comprar um bloco por 300 milhões. Coisa inusitada até então, o que indica que provavelmente essas informações que a gente tinha na Petrobras já estavam permeando lugares muito especializados de informação. Soube que o próprio Lula, em avião, em viagem para a Europa, contou a alguns governadores essa história. Mas note bem, alguém ser notificado em maio, junho de 2006 de que uma nova realidade estava emergindo e ainda assim manter um leilão. O conselho de todo mundo era: acabem-se com os leilões de entregar áreas de petróleo. Primeiro vamos saber quanto é e o significado disso. Depois vamos fazer um plano do que fazer com esse petróleo. Contrário, fizeram o leilão. A felicidade nossa é que muitos sindicalistas e alguns políticos, o governador Requião, a deputada doutora Claide, para entrar na justiça, e a justiça bloqueou o leilão que discriminava contra a Petrobras. Mas isso foi feito no governo Lula e Dilma, que eu ajudei a criar. Não posso calar e explicar essas coisas para saber o que aconteceu. Pior, dizer, não se sabe quanto é porque tem apenas um furo. Aí foi feito o segundo furo, alguns quilômetros adiante do primeiro, e esse foi concluído em 2007. E daí saiu o número. Temos de 5 a 8 bilhões de barris só naquele campo. Isso foi anunciado em 2000. Novamente, o presidente da República e o presidente do Conselho foram notificadas. Temos 5 a 8 bilhões de barris só num campo. E há muitos campos entre Espírito Santo e Santa Catarina. Mudemos o modelo de petróleo. Qual foi a resposta? Novo leilão em novembro de 2007. Novo leilão. E esse novo leilão, depois de muita pressão e da promessa do presidente da República que ia cancelar os leilões, de uma carta do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro implorando em nome da comunidade técnica o fim dos leilões, ele foi levado a cabo. Toda a concessão que foi feita foi tirar 41 blocos no entorno de Tupi, daquele que já estava. Eles tiveram a ousadia de tentar leiloar blocos na volta daquele campo descoberto, que era vender bilhetes premiados. O fato é que, em paralelo com isso, aqui está a longa história do petróleo no Brasil, eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo. Mas nós começamos aqui, quando fomos ao mar, em 2007, até 84, essencialmente a bacia de Campos. Aqueles verdinhos são as áreas onde nós desenvolvemos o petróleo. Já de 87 a 2002, acrescenta-se e aprofunda-se. E alguns campos na bacia de Santos, lá no sul, e já no Espírito Santo, bacia do Espírito Santo lá em cima, começa a aparecer. Aqui de 2003 e 2006, tudo no pós-sal, se acrescentam esses blocos em vermelho que levaram à autossuficiência. Intensificação na bacia do Espírito Santo, intensificação na bacia de Santos. E finalmente agora, então, depois de 2007 em diante, os primeiros blocos do pré-sal, que estão longe da costa, mais longe pela estação que eu expus antes, começa em Santos, mas vai logo a seguir subindo lá para cima com o Espírito Santo, etc. E aqui está, notem bem, a previsão que a Petrobras tem de produzir petróleo. Daqueles 149 mil quilômetros quadrados de pré-sal, 28% já foram entregues nas 8 rodadas, 4 do Fernando Henrique, nas 9 rodadas feitas, 4 do Fernando Henrique e 5 do Lula. Parte do pré-sal já foi entregue.
sob o regime de concessão. Significa aquele que descobre o petróleo, paga royalties, 5 a 10%, participações especiais, e o petróleo que ele produzir vai ser dele. Mas notem bem, o Brasil estará em 2020 com a Petrobras sozinha produzindo cerca de 5,7 milhões de barris por dia. Consumindo cerca de 3, hoje são 2 milhões por dia, estaremos exportando cerca de 2,7 milhões de barris só da Petrobras. Do modelo anterior, do modelo de concessões, sem essa nova legislação, sem entrar no debate sobre o que fazer com o pré-sal não entregue ainda. E aqui, eu estava dizendo antes por que essa possibilidade no nome da Petrobras aconteceu. Porque houve uma longa sequência de desafios tecnológicos, onde a Petrobras conduziu interna e externamente atividades de pesquisa, com seu centro de pesquisas, houve investimento em recursos humanos, houve um planejamento estratégico de médio e longo prazo, uma estrutura de gestão e a política de preços do Brasil, que deixou, quando o petróleo explodiu, algum dinheiro dentro da Petrobras. Mas o grosso foi mesmo a formação de recursos humanos, pesquisas e capacitação industrial. Não tem nada a ver com ter privatizado, ter vendido ações da Petrobras e ter criado a Agência Nacional de Petróleo. O fruto é uma aliança histórica entre uma corporação e a sociedade brasileira, que é um patrimônio, na minha opinião, a ser preservado e melhorado. O debate aqui é sobre qual o modelo mais apropriado no mundo de hoje para organizar a produção de petróleo. Basicamente, existem 4 formas de fazê-lo. O mais simples e mais utilizado no mundo é o monopólio estatal. Todos os grandes países que têm reserva, todas as grandes reservas mundiais de petróleo, países que têm reservas grandes têm empresa estatal. E o petróleo é 100% do governo. E o governo dita o ritmo de produção. Não quer dizer que essa produção tenha se destinado para favorecer a sociedade como um todo. Mas é o primeiro passo, é organizar e controlar a produção para depois politicamente decidir quanto petróleo produzir e para quem destinar o resultado. Esse é o primeiro modelo. Um segundo modelo que se aproxima desse é o da prestação de serviços. Neste, que é o penúltimo dali para cima, contrato de serviço, se contrata uma empresa, paga-se, digamos, 10, 15 dólares por barril produzido, o petróleo, o governo define como vendê-lo, e a diferença hoje, de 20 para 100 dólares, 80, iria para o fundo público. Isso é prestação de serviços. Os únicos dois que são ruins para a sociedade são os que estão em debate no Brasil. O primeiro é a concessão. Na concessão, o sujeito vai no leilão, compra uma área de alguns quilômetros quadrados, ele tem que fazer estudos sísmicos, fazer furos, explorar petróleo. Quando ele descobre, ele produz o que quer e produz o mais rápido possível, porque ele busca maximizar o lucro do investimento. O petróleo é todo dele. Ele apenas tem que pagar participações especiais se o campo for muito produtivo. Mas no máximo isso chegaria a 40%. No mínimo ele tem 60% da riqueza. Se não é um campo altamente produtivo, ele paga royalties, que é 5 a 10%. O restante dele é uma empresa comum que, além disso, vai pagar impostos apenas. E o modelo de partilha é um pouco diferente. Esse que foi debatido nos últimos 3 anos no Congresso Nacional e que cujo único aspecto que foi levado à imprensa foi o que fazer com os royalties, foi de partilha. No modelo de partilha é um pouco diferente. Uma empresa se oferece para desenvolver o petróleo. No momento do leilão, ela diz qual é a fração do petróleo produzido que vai se entregue ao governo, ou o valor dele. E tem 3 etapas. Primeira etapa, depois que ela ganha o contrato, essa empresa faz a exploração, faz uma contabilidade de custos. Se ela encontrar petróleo, confirmar que existe recurso, ela começa a produzir. Contrata uma plataforma para cada campo, que tipicamente vai custar 2,5 bilhões de dólares, hoje em dia. Na visão daqueles de 300 metros de comprimento, tendo largura, com 20 poços embaixo, 10 para injetar água, 10 para tirar petróleo. Para organizar tudo isso, são os 2,5 bilhões de dólares. Então, são os dois que estão aí. E o debate em torno da mudança de concessão
para partilha, não houve. Se discute a royalties, agora aumenta de 10% para 15%, e se os royalties irão só para os estados próximos da produção, ou se irão para toda a população brasileira. Esse é o debate quando está colocado hoje. Vocês notem que, pela importância que o petróleo tem e vai ter nas próximas décadas, era muito melhor saber quanto petróleo tem no Brasil, saber quanto dinheiro nós precisamos para a educação pública, saúde pública, para fazer investimentos em reforma urbana, reforma agrária, fazer investimento em ciência e tecnologia. Mostrei para vocês que o petróleo vai acabar, tem que fazer a transição energética, tem que criar tecnologias eficientes de capturar a fotossíntese e as outras formas para continuar operando. Eu acho que o modelo mais simples para o Brasil seria isso. Primeiro, confirmar quanto petróleo tem, se são 100 bilhões de barris, 200 ou 300, organizar uma produção em médio e longo prazo para pagar essas dívidas sociais históricas e colocar mais recursos onde menos tem. Pela Constituição, os potenciais hidráulicos do petróleo pertencem ao povo brasileiro, a todos. No entanto, os benefícios têm só para alguns até agora. E vão continuar indo do jeito que está a coisa, tanto no modelo do Fernando Henrique, como no modelo do Lula-Dilma. Por isso eu estou correndo no Brasil toda vez que me chamam para dizer isso. Nós temos que compreender o que foi isso. Foi muito mais fácil a campanha do petróleo é nosso, nos anos 40, 50, quando os panfletos deles vinham em lombo de jegue para os rincões do país, a população se interessou e levou à criação da Petrobras, que no limite é responsável por tudo isso que foi feito até agora. Foi esse movimento político que levou à criação da Petrobras, que levou essa possibilidade muito complexa de vaticinar que há 130 milhões de anos atrás o Sol fez fotossíntese quando os continentes estavam juntos, que houve uma evolução, que se podia gastar 260 milhões de dólares para fazer aquele primeiro poço, custou 260 milhões de dólares, aquele primeiro, que eu ajudei a autorizar como diretor da Petrobras. Tudo isso é fruto de organização social e fruto da campanha Petróleo Nosso dos anos 40 a 50. Agora, quer dizer, o mundo, quando não tinha petróleo algum, só a esperança, o povo proclamava que o petróleo é nosso. Agora que há tanto petróleo, que o governo se nega sequer a saber quanto é, porque tem interesse em não sabê-lo, a gente está aqui a dizer que o petróleo tem que ser nosso e a população não está interessada. Há um bloqueio no debate público sobre o seu significado, para permitir que mais do mesmo continue acontecendo como tem acontecido. De maneira que, e olha aqui, os 12 anos de leilão que começaram em 2000 levaram a isso. Ironicamente, lamentavelmente no debate político, você tem que reconhecer que o governo Lula entregou mais em número de blocos e mais em área entregue para a iniciativa privada, que não Petrobras, do que o governo Fernando Henrique. Portanto, quando um acusa o outro, os dois têm razão. Todos entregaram muito, sem necessidade, especialmente a 8ª rodada, que foi em novembro de 2007, quando em 2006 e 2007 o governo tinha sido alertado de que o pré-sal era uma realidade. E essa é a grande polêmica que eu citei há pouco. Foi na 9ª rodada, não na 8ª. A 9ª rodada foi em 2007, a 8ª rodada foi em 2006. Portanto, foram 5 rodadas com Lula e 4 com Fernando Henrique, que entregaram aquelas áreas que eu citei. Mas a polêmica que eu quero trazer a vocês é outra. É aquela ali do Arco do Cabo Frio. Esses blocos ali perto tem a linha RJ, que é mais ou menos 100 km de Cabo Frio. Ali tinha 8 blocos, que o modelo geológico que a Petrobras tinha estudado revelava que tinham alta possibilidade de petróleo. O Lula tirou aqueles blocos do entorno do Tupi, que é aquele amarelinho ali, que estão enrajados, foi o que ele retirou. Mas manteve a licitação. Se eu não sei quanto petróleo tem de Santa Catarina e Espírito Santo, por que leiloar blocos? Que acabou na mão de uma equipe de 16 pessoas, as 16 pessoas saem, a nova empresa privada proclama ao mundo que ela detém o conhecimento que levou ao pré-sal. E nada está sendo feito aqui no país. Ao contrário, festeja como um grande Pelé novo do país, o novo Ayrton Senna, essa figura. Os 30 bilhões de dólares que estão sendo festejados por ele são escolas que não vão existir, são universidades que não vão existir, são laboratórios que faltam, são médicos que faltam, são ambulâncias que não existem, são fábricas que faltam, são pesquisas.
é patrimônio público que se entregou vilipendiando a esperança de muitos. Portanto, é preciso proclamar isto. É resultado das concessões da FHC Lula. Mas esse cara aí, ele já é um desgraçado desde a época dele também. Desgraçados somos nós, sendo vítimas deles. Aqui então, mais ainda, ele está anunciando, note bem, a Petrobras vai estar produzindo 5,7 milhões de barris em 2020, que mostrei há pouco. 3 a 4 milhões ficarão no Brasil, o resto será exportado. Ele está anunciando que no mesmo período estará exportando 1,3 milhões de barris de petróleo. Tanto quando a Líbia exportava, quando foi invadida. Portanto, notem o que nós estamos fazendo com a riqueza que é de todos nós, segundo a Constituição. O que está acontecendo, e o debate em Brasília, inclusive a vaia de anteontem, foi apenas que estão discutindo 10% de royalties. Note bem a importância de debater, de organizar discussões como a de hoje aqui por vocês, para que mais gente saiba o que está acontecendo e, eventualmente, reencarne o espírito dos anos 50, quando os estudantes e a juventude, inclusive, então, estudando de medicina. Maria Augusta de Biriçá, médica, hoje com 94 anos, foi a secretária-geral, jovem menina dos 18 anos, secretariava a companhia. E levou essa possibilidade, como eu disse antes, quando apenas havia esperança, proclamar-se que o petróleo é nosso. Agora que tanto há, nós não somos capazes de lutar para convertê-lo naquilo que aqueles precursores achavam que deveríamos fazer, que é usar esta riqueza para mudar este país, tornar este país um país justo, tornar este país um país igualitário, acabar com a miséria. Tudo isso é possível. Só que do jeito que nós vamos, não faremos nada mais. Aqui o debate é, então, por enquanto, em torno apenas de royalties. E eu mostro aqui quanto da riqueza do petróleo no modelo atual está indo para onde. Se eu olhar, por exemplo, o ano 2000, do lado de lá vocês notam que no ano que mais royalties aconteceram em participações especiais, o poder público arrecadou cerca de 25 bilhões de reais, porque o petróleo em 2008 chegou a $150 o barril. Naquele mesmo ano, 2008, se eu olhar o valor total do que a Petrobras apenas, e tem que lembrar que tem uma empresa privada chamada Shell, que já está produzindo petróleo aqui há uns 6, 7 anos, exportando 60 mil barris por dia. Há outros muitos produzindo, resultado desse modelo do Fernando Henrique e do Lula, que continuaram entregando blocos. Porque a lógica desses caras que tem um bloco é a seguinte: você tem um bloco, 2, 3 anos para explorar, 2, 3 anos para começar a produção, 20 anos para arrancar toda e qualquer molécula dentro do carburante lá de baixo, converter em dinheiro. Esta é a lógica microeconômica, a lógica do capital. Estão corretos eles perante a lógica que ela existe. Só que nós, como sociedade, donos do recurso, temos que pensar diferente. Nós estamos aqui para arrancar todo e qualquer recurso das nossas empresas, convertê-lo em moeda no bolso ou nas contas bancárias de alguns apenas. Nós temos um compromisso mais amplo de fazer com isso. Então está aí, ó. Em 2008, o que sobrou, pagos os terceiros, os quartos e os quintos da Petrobras, foram 141 bilhões de reais naquele ano. E esses 141 bilhões foram divididos assim: cerca de 30 bilhões foram para os donos da Petrobras, os acionistas, que era naquele tempo 40% do governo federal, 60% privado. Agora é 49 a 50. 10 bilhões foram pagos para pagar juros e leasing de quem emprestava dinheiro à Petrobras. 14 bilhões foram pagos para os empregados. O trabalho ganhou 14. E 80 bilhões, mais ou menos 85, portanto 60% do valor, foram para vários governos, sob forma de impostos, royalties, participações especiais, impostos sobre a renda, ICMS, etc. Portanto, mesmo no modelo atual, grande parte do valor que a cadeia do petróleo gera vai para os governos. Só que digam para mim aonde o IDH mudou nos governos que comeram grande parte desse dinheiro. O que foi para o governo federal foi para pagar juros sobre a dívida pública. Apenas. Foi mais dinheiro que foi para o caixa do governo. Portanto, estamos tirando o petróleo hoje, que não vai existir para gerações futuras, que notem bem, isso aqui levou 130 milhões de anos para ser feito. Nós, num período de 20, 30 anos, vamos arrancar tudo debaixo da terra, converter em dinheiro e repartir. E deixar as gerações futuras com o quê? Essa pergunta ética tem que ser feita. Vai no município de
Rio das Ostras, vai no município de Quissamã, vai no município de Candeias, na Bahia. São municípios que eu sinto que tem muitos royalties. Pergunta se lá a saúde pública é diferente. Pergunta se lá a educação é diferente. Então, na verdade, os dois modelos que estão sendo hoje aplicados estão levando ao mesmo. Estamos destruindo nossas riquezas naturais para não construir um país diferente e muito menos construir um país justo. De maneira que proclamar que um país rico, um país sem pobreza, é uma obviedade, né? O problema é o que precisa ser feito. Então aqui tem uma conta pequena. 26 bilhões foram participações especiais, num total de 140 bilhões apenas. O que eu quero dizer para vocês, por isso, que é o excedente econômico, a diferença entre o custo de capital e trabalho e o valor do petróleo é muito grande. Este número indica isso. Esses 140 bilhões mostram que aquilo que a gente chama de renda do petróleo é elevada. E a renda é repartida segundo a disputa política. Não tem nada de técnico nisso. Existem muitas maneiras de intervir na natureza com a geofísica, a geologia, de fazer produzir com a engenharia, de organizar os contratos com advogados e justificar com economistas. Qualquer maneira permite fazer isso. A dificuldade está em fazer com que essa intervenção se faça de uma maneira diferente, histórica, política e socialmente. Por isso que eu falei que eu ia falar hoje menos de geologia e muito mais de política. Só que política no sentido dessas considerações. E aqui eu fiz uma pequena conta. Como o governo não seguiu o nosso conselho de que deveria, assim que o modelo geológico foi comprovado, alguém que descobre aqui em Minas Gerais uma fazenda com mina de ouro, quando ele tiver concessão para fazer a pesquisa, antes de começar ou vender a mina ou começar a produzir, o que ele faz? Ele conclui o processo exploratório. Ele mapeia todo e qualquer volume que ele tem lá. Depois ele planeja o que fazer. Por isso nós não estamos fazendo isso. Para fazer isso, nós precisaríamos, como eu disse antes, fazer cerca de 100 furos. Se o primeiro custou 260 milhões de dólares, aquele Tupi, hoje está na hora de 60 milhões de dólares. Portanto, 100 furos são 6 bilhões de dólares. Não é muita coisa para saber se nós temos 100 bilhões de barris, 200 ou 300. Porque a conta é diferente. Se eu tenho 100 milhões de barris, vou produzir esses 100 milhões em 40 anos, eu produzirei naquela conta lá de cima. Produz em 40 anos, vendo o petróleo a 75 dólares, hoje ele está a 110. Eu digo que ele custa 15 em capital e trabalho, sem impostos, mas ele custa 10, na verdade, ainda assim, o excedente econômico seria da ordem de 150 bilhões de dólares por ano, ou 260, hoje dá 300 bilhões de dólares, porque o câmbio está 1 a 2, 300 bilhões de reais por ano. Se eu tiver 300 bilhões de barris, esse volume vai para 900 bilhões hoje, com o câmbio de 2 para 1, 2 reais por 1 dólar. Naquele tempo o câmbio era mais baixo. E eu lembro a vocês que todos os impostos que nós pagamos no país rendem a todos os governos 800 bilhões. Desses 800 bilhões, o governo gasta 200 para pagar juros da dívida, que deve 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Para fazer novas rodovias, novas escolas, novas universidades, novos laboratórios, novos hospitais. Se em vez de 40 eu tiver 800 ou 900, ou mesmo 300 bilhões, note que rapidamente nós poderíamos construir as escolas, as rodovias, os metrôs, as aquavias, os portos. Até poderíamos, nessa situação, nos dar o luxo de queimar 10, 12 bilhões de reais para fazer estádios, para fazer circo. Só quem não tem escola, quem não tem hospital, construir monumentos e elefantes brancos, como eu visitei hoje como motorista aqui do Mineirão e todos os 12 no país, é um crime. Quer dizer, é mais um crime que eles estão cometendo. Esse é de pequena monta. O grande é esse daqui. E continuar entregando isso tudo. E aqui está a ideia do modelo, da partilha, né, chamado óleo, lucro e o custo. Aqui estão as 4 propostas que viraram 3 leis no Congresso Nacional, e o único debate que temos é porque foi vetado o artigo que dizia que os royalties seriam repartidos entre todos os estados. O que é uma falácia total. Mostrei para vocês que a maior parte do petróleo pressado está a 100, 200 quilômetros da costa.
Se houver algum acidente lá, as consequências darão segundo as correntes marítimas, que têm uma dinâmica própria. Não tem nada a ver com a projeção que sai da costa, do território do Estado, município para frente. A Constituição, quem dá segurança lá fora é o Estado brasileiro, não é o Rio de Janeiro, Espírito Santo ou São Paulo, que estão pleiteando aí recursos. Portanto, tanto no debate em torno do que é os royalties, como, se a gente mudar a discussão para dizer em torno da riqueza do petróleo, o debate é do país, não é de um Estado contra o Estado. Aliás, estão se valendo desta falso debate, desta falsa guerra, para anestesiar o debate público, colocar a população do Rio de Janeiro e São Paulo contra o resto do país. Estão escondendo o verdadeiro debate para debater sobre 10% apenas. Então esse é o modelo que está colocado aí. E o modelo mais, hoje coloca, notem bem, um dos primeiros países que virou um grande monopólio de petróleo no mundo foi a Pemex. Notem que entre as 7 irmãs atuais estatais não está a Pemex. E não está a Pemex, apesar de 100% estatal, porque uma oligarquia política do Partido Revolucionário Institucional, seguido depois pelo PAN no México, se instrumentalizou da Pemex para abastecer todo e qualquer caminho de corrupção política e usar o excedente do petróleo, venderam grande parte do petróleo ao tempo em que o petróleo valia 10, 15, 20 dólares o barril, inclusive hipotecaram nos anos 90, no governo Clinton, por 40 bilhões de dólares de empréstimo ponto da quebra financeira do México, a produção da Pemex, e hoje ela está depauperada. Virou um instrumento apêndice do processo político. O processo brasileiro não está longe disso, porque a lei aprovada diz que cabe ao presidente da República ouvir o Conselho Nacional de Política Energética, que é formado por seus ministros e alguns assessores, decidir quanto petróleo vai ser colocado em leilão e em que modelo. Se a Petrobras vai ser 100% operadora, só 30%. Se vai ter sócio privado ou não. Portanto, uma pessoa sozinha tem o poder de decidir em que ritmo nós vamos começar a produzir o petróleo. Eu disse para vocês que é um monte de blocos já concedidos, 28% do pré-sal, no modelo de concessão. Uma parte pequena desse petróleo está em produção. E já, se se materializar, estaremos exportando em torno de 4 milhões de barris, se concretizar a produção da Petrobras e da OGX. Se entregarmos mais petróleo para atender demandas políticas, porque o modelo político hoje colocou na mão da presidência da República ouvindo um conselho vinculado a ela. Fazer isso. A presidência faz isso. Mantém uma aura de risco ao não definir onde é que está o petróleo. O cara que vai assinar o contrato tem o risco de não encontrar. Então, a fração de óleo-lucro vai ser menor. Essa é a razão pelo qual não querem quantificar o petróleo antes. Então, veja como é importante saber quanto está e onde está. Há uma outra questão que é mais importante. Se o Brasil produzir 4 milhões de barris para exportação, será o terceiro maior exportador do mundo. Como eu mostrei para vocês antes, não é possível entrar no mercado internacional para manter os preços no valor economicamente indicado, sem coordenar a produção com a Rússia e os outros grandes produtores. Quando você dá contratos que se resolvem sozinho, porque depois de assinado, ele é uma catraca que move sozinho por 25 anos e tira todo o petróleo que tem lá de baixo, se perde o controle. A outra, portanto, a razão de mudar o modelo é para que o governo brasileiro possa determinar o ritmo de produção e ajustar a venda no mercado internacional. E, finalmente, o modelo aprovado, como mostrei, só vai dar recurso no longo prazo. Que, como mostrei antes para vocês, olha, o lucro só vai existir depois que você pagou a exploração, pagou as plataformas. E aí o óleo lucro vai ser vendido e vai virar moeda, vai para um fundo social. E esse fundo social provavelmente só vai ter algum rendimento daqui a 10 anos, se começar a produzir agora. E isso vai virar escola. Então prometeram também o conto do vigário. Dizer que vão investir 30%, 40% em educação. Eu tenho uma proposta bem diferente. A minha proposta é muito simples. Primeira coisa é delimitar os recursos. Segundo, garantir que a gente tenha eficiência operacional na produção e na operação. Quem faz isso melhor do que ninguém é a Petrobras. E a terceira proposta é dizer quanto petróleo nós vamos produzir, quando e o que fazer com ele, e apropriar socialmente esse valor
essa riqueza. E aí, eu proponho que a gente faça um plano nacional de desenvolvimento econômico e social. Nós sabemos quanto tem que investir em saúde, quanto em educação, quanto em reforma urbana para fazer habitação, saneamento, transporte e inclusão digital, quanto em reforma agrária, quanto em infraestrutura, quanto em ciência e tecnologia, quanto na recuperação ambiental e quanto, acima de tudo, na transição energética, que é, como mostrei para vocês, uma necessidade histórica, concreta, até biológica. Fazer isso para sobrevivermos. Vincula a produção a financiar esse plano. Se eu tenho que aportar 50 bilhões de reais no ano que vem para financiar isso, eu venderei externo petróleo, que me dá isso. Significa cerca de 50 bilhões por 100 dólares, por 200 reais. Vocês têm quanto petróleo tem que vender este ano. Só produzo aquilo. Deixa o resto lá de baixo onde está. Com a Petrobras sabendo como fazer. Até porque as crises financeiras de 2008 nos ensinaram o seguinte: as moedas e os investimentos no exterior se derretem. Você vai investir em quê? No yuan? No euro, que está desmoronando? No dólar, que volta e meia tem crises? Vamos converter uma riqueza que é do povo brasileiro em moeda. Quem quer isso? São os bancos que financiam e ganham juros. São os que fazem plataformas que vão ganhar um pouco fazendo plataforma e vendendo superfaturado. É o estamento político que se beneficia ao controlar todas essas etapas. É o governo que maneja isso e redistribui para fazer os acertos entre os seus apoiadores. Mas não há investimento melhor no mundo, provavelmente, do que em reservas de recursos naturais como o petróleo. Então vamos vender o petróleo daqui rapidamente e comprar reservas na Nigéria, que seria a segunda opção depois do Brasil. Então, esse modelo me parece completamente insustentável, sob todos os pontos de vista. E o que nós estamos defendendo? Ironicamente, eu levei isto no debate sobre o novo modelo. A Câmara dos Deputados foi convidada para depor e falei 1 hora, um pouco mais do que agora aqui. Um pouco menos do que agora aqui. Aqui eu estou falando 1h30 já, 1h40. Vou parar daqui a pouco. E, no entanto, não teve impacto nenhum. Então, eu estou achando que é hora da juventude se mobilizar, que quem está sendo expropriada do seu futuro são os jovens de hoje, os netos e bisnetos de vocês, e os nossos, na minha opinião. Então, é preciso fazer um debate mais amplo. Só que a grande imprensa não quer debater isso. Diz, vem lá o Petrossauro, do Ildossauro, estatizando tudo. Como se estatizar fosse um crime. De fato, estatizar, como foi na pena, isso não é solução. Mas controlar publicamente um recurso desses, e controlar publicamente uma gestão de uma empresa como a Petrobras, é a única solução que nós temos. Isso daqui, eu costumo reproduzir essa revista aí, capa dessa revista, Retrato do Brasil, onde eu dei uma entrevista em 2008. Por que isso é importante? Porque eu não estou falando da empresa OGX hoje em 2012, quando ela já anunciou descobertas, quando o valor de mercado dela hoje já passa dos 60 bilhões de dólares, quando a presidente da República, semana retrasada, foi lá inaugurar a primeira produção de petróleo e disse que a Petrobras hoje devia fazer parceria. Olhe, que assim tem inteligência e respeito público. Ela que foi madrinha da criação e da entrega do petróleo, que criou essa empresa indiretamente, ou por incúria, ou por falta de conhecimento, ou por interesses, eu não posso afirmar nada aqui, mas qualquer dessas razões a desqualifica para cuidar do país, vai lá e começa a inaugurar o petróleo, a produção, e diz que a Petrobras tem que fazer parceria com a OGX. A OGX teve seu pessoal arrancado de dentro da Petrobras, teve acesso aos blocos graças à generosidade do governo Lula e Dilma, que fizeram um leilão de áreas já conhecidas. E agora quer fazer parceria entre os dois. De forma que é algo muito grave que está acontecendo e nós estamos reagindo. Por que eu digo que é importante? Essa revista de 2008, quando eu mostrei claramente o que tinha acontecido com a OGX, em 2008, logo depois que ela tinha comprado os blocos e entrado aqui da Petrobras. Ela levou 3 anos depois, de 2008, 2010, 11,
para começar a descobrir petróleo. Só que eu escrevi os artigos nesta revista, foi feita a reportagem, eu escrevi 2 artigos da Carta Capital mostrando isso então, para que não viesse me dizer que eu só passei a criticar essa história depois que a OGX deu certo. Porque vão dizer, não, ele arriscou. Ele investiu, arriscou e deu sorte. Não. Eu fiz questão de mostrar isso em 2008. Quando diziam, ele está arriscando, não está arriscando. E não está arriscando, eu disse isso porque quem me revelou isso foram os geólogos da Petrobras com quem eu convivia, que estão revoltados tanto quanto eu, por terem feito isso. Então, essa revista aí para isso. E agora teria muitas outras coisas em detalhe aqui que não interessam mais. De forma que, nesta 1h40 que eu tomei do tempo de vocês, eu tentei mostrar para vocês a importância que tem a apropriação natural e social da energia, primeiro para a própria existência da vida, depois para a existência da vida social no ser vivo que mais se organizou socialmente, que somos nós, hoje 7 bilhões de habitantes. E como a apropriação da energia continua importante no processo de produzir nossas necessidades concretas. E como é importante utilizá-la para criar uma sociedade diferente, onde todas as necessidades possam ser atendidas na relativamente curta jornada a que todos nós temos direito aqui na Terra e aqui no país, que não passa muito de 100 anos, talvez, para vocês, para nós talvez chegue a 100, né? Não sei. Mas, notem, este talvez seja o debate político central do país hoje. Ele tem um conteúdo científico, tem um conteúdo tecnológico, tem uma compreensão da natureza, mas, acima de tudo, cobra de cada um de nós um papel de cidadão, de dividir e compartilhar com os demais suas apreensões, seu conhecimento, e permitir que isto ajude a transformar. De forma que esta mensagem que tenho a vocês, agradeço de novo a oportunidade de aqui estar. Muito obrigado a vocês.